Olá, querida amiga Mulher Vitoriosa, que prazer estarmos mais uma vez juntinhas e eu estou feliz que eu estou aqui com a minha nora, Raquel Malafaia, que está lançando um novo CD pela Central Gospel Music, Ao Deus Vivo, que eu tenho certeza que se você adquirir, você vai abençoar a sua vida e vai também, quem sabe, abençoar a vida de outras pessoas. E nós estamos falando um pouquinho da história de vitória da Raquel, né? Porque todos nós, seres humanos, nós temos uma história de vida. E é muito importante você falar sobre a sua história, você sabia? Porque nós aprendemos com a história do outro. E às vezes a gente olha assim para uma pessoa e pensa assim, poxa, essa pessoa nunca passou por dificuldade, nunca teve medo, nunca teve insegurança, nunca teve timidez. E quando você ouve a história da pessoa, você olha, nossa, mas ela passou por isso? Poxa, que bom, eu também estou passando. Então, se ela conseguiu ser vitoriosa, eu também vou ser. E eu queria, Raquel, que no programa de hoje você falasse um pouquinho da sua história de superação que você teve na sua infância, que você teve na sua vida. Como é que foi aí para as nossas amigas que estão assistindo a você? Então, Elisete, como você disse, foi uma história de superação mesmo, porque eu tive que superar muitas coisas. Eu tive que superar a baixa autoestima, eu tive que superar a insegurança, eu tive que superar a minha timidez. Porque desde pequena eu já me fechava. Tudo que eu sofria, pelo meu jeito de ser, eu guardava tudo para mim. E aquilo foi criando medo, foi me dando, assim, às vezes até um certo pânico. É verdade. Eu lembro que quando eu pegava, assim, no microfone, até mesmo, como eu te disse, a questão da necessidade, eu tremia todinha, eu pegava o microfone e eu me tremia toda, eu falava, não, isso não é para mim. E muitas vezes eu rejeitava até aquilo, porque eu tinha medo. Eu tinha medo do que seria, de estar ali exposta, todo mundo me vendo, aquilo me dava um pânico muito grande. Então, eu tive que superar essa insegurança. E Deus falava fortemente ao meu coração. Eu lembro que eu tive um momento que quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos de idade, eu comecei a me isolar, porque eu tinha entrado numa profunda depressão. E eu comecei a me isolar, eu não tinha motivo para estar em depressão, não tinha motivo. Mas algo, sabe, me levava a ter aquela tristeza dentro de mim. E eu falava assim, meu Deus, mas eu sou tua serva. E eu sempre fui dedicada ao Senhor, em oração, na leitura da palavra, filha de pastor. Como pode eu ficar sentindo triste? Como pode eu viver assim? E eu só queria me isolar. E isso eu creio que foi resultado de muitas dificuldades que eu enfrentei na minha vida. Sua história de vida. A minha história, meus pais não tinham muitos recursos, filho de missionário, então assim, eu não tive aquela vida assim, onde eu tinha tudo materialmente. Claro. Eu tive que trabalhar cedo para eu poder conquistar alguma coisa para mim, até mesmo para eu comprar uma roupinha. Então assim, aos 16 anos eu comecei a sentir uma depressão muito forte. E eu orando ao Senhor, pedindo a Deus que viesse tirar daquilo de mim, porque Ele já estava além do meu controle, eu não conseguia controlar mais. E aquilo estava afetando os meus relacionamentos. Eu não queria conversar muito com as pessoas, eu achava que eu não tinha assunto. Para que eu vou conversar se eu não tenho nada para falar, não tenho nada para oferecer para ninguém? O que eu vou oferecer para uma pessoa que está ao meu lado? E eu me lembro que um dia eu fui numa vigília na igreja do meu pai. E eu estava ali orando, eu falei, Senhor, eu não aguento mais, eu não sei porque eu estou sofrendo tanto com essa depressão, me ajuda, Senhor. E naquele momento, o pastor que estava dirigindo, ele mandou todo mundo se reunir num círculo e eu fui lá orar. E ele olhou para mim e falou, minha querida, eu vejo que Deus me revela que você está passando por uma depressão, você está numa tristeza muito profunda. E eu falei, meu Deus, esse homem não me conhece, como é que ele sabe disso? E ele falou assim, eu quero te dizer que essa tristeza não é para a tua morte, não é para você. Você precisa entender que Deus permitiu com que você passasse por isso, porque você um dia vai ajudar muitas pessoas que estão passando por tristeza, por depressão, e Deus vai te curar agora, nesse exato momento. E eu quero te dizer que quando você sentir essa tristeza tentar te dominar, você venha orar, clamar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele venha tirar isso do seu coração. Elisete, foi
assim como aquele pastor falou, foi o que aconteceu. Naquele momento eu senti um gozo dentro da minha alma tão grande, e eu me lembrei daquela palavra de quando eu era pequena, que o Senhor havia falado que eu ia ser usada para libertar pessoas que estavam no cativeiro. E a depressão muitas vezes é um cativeiro. Com certeza, é um cativeiro. Ela prende as pessoas, como ela isola as pessoas. Isola. Ela faz com que muitas pessoas hoje, talvez você esteja assistindo esse programa, esteja vivenciando o que a Raquel vivenciou. Foi. E até você é um cristão, está em depressão. E isso está te isolando, está te deixando sozinho. É nesse momento que você precisa buscar ajuda. Verdade. Não deixe de ir à igreja, não deixe de orar, não deixe de buscar ajuda, porque o Senhor tem o poder de fazer um milagre instantâneo, como fez com você, Raquel. Foi um milagre de Deus. E eu vou te dizer, eu venci, porque mesmo naquele sofrimento, mesmo naquela insegurança, naquela depressão, eu não deixava de buscar ao Senhor. Mesmo com pouca força, eu falava com o Senhor do meu jeito e Deus me ouvia. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que estar forte para Deus nos ouvir. E não, porque a Bíblia diz que é na fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa. E esse texto é muito real, porque quando a gente passa por esses momentos, nós nos tornamos mais sensíveis. Quando nós vemos uma pessoa passando por um problema como o nosso. E muitas vezes é necessário a gente passar, porque às vezes a gente fica tão envolvido na nossa vida que a gente esquece que tem uma pessoa do nosso lado que talvez esteja necessitando de um amor, de um abraço, de um carinho, que um abraço pode transformar a vida de uma pessoa. Porque naquele dia, além de eu ser curada, uma irmã veio e me abraçou tão forte, que foi como se Deus tivesse me acolhido. Olha. Como nós precisamos das pessoas. E na minha história de vida, muitas vidas Deus usou para poder me ajudar, para que eu pudesse superar esse medo, essa timidez. E através da minha fé em Deus, que os meus pais me ensinaram a ter muita fé, eu consegui vencer e consegui vir hoje, estar aqui no Brasil, num mundo totalmente diferente do que eu já tinha vivido, porque eu cresci num outro país. Você ficou quanto tempo morando nos Estados Unidos? Eu fiquei 21 anos morando nos Estados Unidos. Você foi com 6 anos, 6 ficou anos. 21 anos morando. Foi, exatamente. Então, e foi lá que você conheceu o Silas? Foi. E o que você pode falar? Um pouquinho do seu namoro, do seu casamento que foi lá, para quem está assistindo aí o programa. Bom, o Silas é um presente de Deus, sabe? Eu digo isso. Eu tenho certeza também que a irmã Norma já orava também. Orava. Que ela é uma mulher de Deus também. Orava. Eu quero mandar um abraço para a irmã Norma, o pastor Roberto, que são pessoas especiais, amadas aqui do meu coração. Né? É verdade. Que eu sei que eu quero até fazer um agradecimento que Deus usou muito a sua mãe, né? Quando eu ligava lá para falar com meu filho, eu estou me emocionando, porque eu sabia que eu falava, não, mãe, eu estou aqui na casa da minha futura sogra, e a gente que é mãe, você sabe, né? Sei. E eu sei o carinho que a sua mãe e o seu pai tiveram com o meu filho lá. E aquilo me confortava. É verdade. Né? Mas mulher chora à toa, não repara não, tá? Gente, que ainda mais maravilha. falando, assim, da irmã Norma, que é uma pessoa que eu amo muito, o pastor Roberto, que foram bênção, né? Tiveram outros casais também lá, o César e a Sandra, foram bênção, outras pessoas, mas em especial a irmã Norma, a tua mãe, verdade, né? Então, como é que foi isso aí? Você conheceu o Silas e casou? Conta um pouquinho. Eu sempre orava, né? Desde pequena, minha mãe sempre me ensinou a orar ao Senhor. Minha filha, ora pelo seu esposo. E eu orava e eu pedia a Deus um homem de Deus. Uma pessoa que viesse completar a minha vida, me completar no meu ministério, porque não poderia ser diferente. Porque eu tinha um sonho que era trabalhar para o Senhor. Então, eu orava e pedia ao Senhor. Talvez você está em casa aí, você esteja orando, pedindo ao Senhor, confie no Senhor, descanse, porque o vaso de Deus já está preparado para você. Independente da sua idade, confie no Senhor, sabe? Porque Deus, Ele sempre tem o melhor. E assim foi na minha vida. O Silas foi estudar nos Estados Unidos, esse foi o propósito dele. E lá nós nos conhecemos na igreja do meu pai. Eu tinha 15 anos e ele 16. E aí nós namoramos 5 anos e depois nos casamos e estamos casados já há 6 anos. Estamos juntos há 11 anos e uma grande vitória. E hoje tem a Radassa, tem a fruto Radassa, dessa bênção. A minha filha. Que legal. Olha, isso é muito importante, Verdade. Tá vendo? O que a Raquel falou, você que está aí, que é solteira, ore e na hora certa, no momento certo, a sua bênção vai chegar. É verdade. Mas vamos, no finalzinho do programa, falar aqui de uma música que você poderia cantar um trechinho do seu CD que está sendo lançado pela Central Gospel Music, né? Ao Deus Vivo.
Essa música, o título dela se chama Poderoso. E essa música veio no momento que eu precisava. Na minha vida, ela veio como um bálsamo e eu quero ministrar ela para o seu coração. Amém. Ela é assim. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Amém. Aleluia. Que você possa tomar posse dessa promessa. Nós estamos no finalzinho do programa e eu quero terminar deixando essa promessa para você. Deus é poderoso, sim, para realizar tudo aquilo que Ele tem prometido a você através da sua palavra. Não precisa ninguém profetizar para você, não. Talvez você diga assim, irmã Elisete, nunca ninguém profetizou para você, mas você tem a maior profecia nas suas mãos, que é a palavra de Deus. Tome posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida através da sua palavra. Um grande abraço, que Deus te abençoe e que você possa crer que o nosso Deus tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Um grande abraço, que Deus te abençoe.